O que aconteceu naquela noite mudou tudo? A colega de quarto sobrevivente, Dylan Mortensen, se encontrou com a polícia várias vezes depois que suas colegas da King Road foram assassinadas. Analiso com outra colega de quarto o que Dylan contou aos investigadores. Além disso, estamos vendo fotos das evidências que os peritos criminais coletaram após os assassinatos. Tudo isso vem dos relatórios da Polícia Estadual de Idaho. Bem-vinda ao Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy. Duas colegas de quarto sobreviveram aos assassinatos na King Road, 1122. Elas sobreviveram para relatar aos investigadores o que lembravam daquela noite. Mas Dylan Mortensen, ela foi a única colega de quarto que viu o assassino na casa e sobreviveu para contar aos detetives como ele era, o homem todo de preto usando uma máscara. Agora sabemos que esse homem era Bryan Kohberger, o ex-estudante de doutorado em criminologia, agora com 30 anos, que se declarou culpado e admitiu ter invadido aquela casa na King Road com a intenção de cometer assassinato. Kohberger admitiu ter assassinado Maddie Mogan, Kayleigh Gonçalves, Ethan Chapin e Shanna Cornodle. Dylan conversou várias vezes com a polícia e foi a única testemunha ocular viva. Detetives da Polícia Estadual de Idaho a entrevistaram 2 dias após os assassinatos. Ela havia deixado Moscou, assim como muitos outros estudantes. Dylan descreveu que passou a tarde do dia 12 de novembro de 2022 com suas colegas de quarto. Na noite anterior, houve uma festa formal da Irmandade. Dylan disse que naquele sábado, Kayleigh tirou um cochilo e ela, Bethany, Maddie, Shanna e outra amiga assistiram a um filme. Todas decidiram cochilar e programaram os alarmes para as 8 da noite. Dylan disse que ao acordar, ela tomou 3 White Claws e jogou jogos de bebida. A defesa planejava atacar a memória de Dylan no julgamento devido ao consumo de álcool dela. O relatório afirma que ela descreveu o álcool usado na residência, incluindo o consumo de um Borg inteiro, do qual ela também bebeu um pouco. Com base em uma pesquisa no Google realizada para a elaboração deste relatório, um Borg é uma bebida alcoólica que consiste em pegar um galão vazio, enchê-lo até a metade com água, adicionar vodka e colocar MiO suficiente para que o gosto da vodka desapareça. O coquetel é frequentemente chamado de Borg, mas o apelido também é um acrônimo que significa o nome completo da bebida, Blackout Rage Gallon. Dylan relatou que Maddie e Kayleigh chegaram em casa entre 2 horas e 2 horas e 30 da manhã. Por volta de 2 da manhã, ela acordou quando Maddie e Kayleigh chegaram com comida do Grub Truck, pegando seu habitual macarrão com queijo. As 4, incluindo Maddie e Kayleigh, estavam juntas gravando vídeos de selfie, segundo Dylan. Todas as garotas falaram em pegar comida do Grub Truck? Ela duvidou que Shanna e Ethan estivessem em casa, pois a porta do quarto estava aberta e não os viu. E ela discutiu se poderia ter se enganado sobre esse fato. Ela afirmou ter certeza de que viu a porta deles aberta e que eles não estavam em casa. Dylan pensou em pedir comida pelo Grub Trucks, mandou mensagem para o motorista do Uber, mas acabou dormindo. Mais tarde, ela acordou com barulhos na casa e relatou por volta das 4 da manhã. Por volta das 4h20 da manhã, ela ouviu Kayleigh cantando e tocando. Ela ouviu quem ela acreditava ser Kayleigh subindo as escadas e relatou que ouviu Kayleigh dizer "Alguém está aqui" e ela parecia desesperada. Dylan descreveu o tom de Kayleigh como algo entre falar e gritar. Ela achava que Kayleigh subia as escadas com Murphy. Dylan disse que ouviu quem ela acreditava ser Kayleigh descendo as escadas correndo. Ela informou que Murphy estava latindo naquele momento. Dylan disse que não acha que Murphy costuma latir muito. Ela disse que achou que era Kayleigh descendo as escadas correndo após ouvi-la dizer que alguém estava aqui. Ela explicou ainda que não sabe se realmente ouviu isso ou se estava bêbada e, na verdade, não ouviu nada disso. Ela ouviu os passos de quem ela acreditava ser Kayleigh. Ela explicou que todas as garotas usam Doc Martens e que foi isso que a fez acreditar que estava ouvindo Kayleigh descendo as escadas usando suas Doc Martens, por causa do som dos passos descendo as escadas. Na segunda vez em que abriu a porta, ela ouviu quem acreditava ser Kayleigh chorando e achou que Kayleigh estava no banheiro do segundo andar. Ela então ouviu uma voz masculina que disse nunca ter ouvido antes, dizendo: "Está tudo bem, eu vou te ajudar."
Dylan achava que o homem desconhecido estava no banheiro com quem chorava. Ela acha que Kyle estava chorando. Ela afirmou que, agora que obteve informações adicionais, acredita que provavelmente era Shanna quem estava chorando. No momento em que ouviu o choro, ela afirmou que acreditava que era Kyle quem estava chorando. Ela afirmou que sabe que a voz masculina não era a voz de Ethan. Dylan disse que, em determinado momento, ela ainda estava processando o que havia acontecido. Na terceira vez que Dylan abriu a porta, ela disse que sua visão estava embaçada ou turva, mas afirmou que viu a figura de alguém vestido todo de preto, mascarado, e ele estava segurando um objeto que ela inicialmente achou que era um aspirador de pó, mas disse que isso não fazia sentido para ela. Ela descreveu o suspeito como não sendo musculoso, mas magro e definido como um jogador de basquete. Ela disse que ele era pelo menos 7 centímetros mais alto que ela, que tem 1,78 metros, ou seja, cerca de 1,85 metros. Ela disse que ele tinha que ter ouvido ela chamar Kaylee e Shanna, e achou que ele teria que ter ouvido ela chamando por elas, e ficou confusa sobre o motivo de ele não ter ido até o quarto dela. Ela descreveu o objeto que o suspeito segurava, semelhante a um cilindro, e lembrou de um policial mencionando um arco. Então ela estava tentando descobrir se o que viu realmente tinha o formato de um arco. Dylan afirmou ainda que achou que talvez fosse um bombeiro por causa do que Bethany lhe contou sobre ter visto um fogo de artifício. Ela disse que ele estava a cerca de 1 metro dela e achou que o viu saindo pela porta de vidro dos fundos. Ele a olhou antes de sair pelos fundos. Ela não sabia se ele via seu corpo inteiro ou só a cabeça. Dylan afirmou que começou a ligar e enviar mensagens para as amigas às 4h19 da manhã. Só Bethany respondeu dizendo que viu fogos de artifício, como você ouviu. Ambas estavam assustadas e tentando entender a discussão e as mensagens. Voltando a isso, o relatório afirma que ela negou perceber uma ameaça mesmo depois de encontrar o homem no corredor. Ela disse que pessoas entravam e saíam da casa delas o tempo todo. Ela disse não lembrar do rosto dele, apenas que a cabeça e a boca estavam cobertas, mas via as sobrancelhas e não tinha certeza sobre o nariz. Quando perguntaram se ela sabia o que era uma balaclava, ela disse que não, então pedia ao sargento Blyker para mostrar uma foto de uma balaclava no celular dele e, ao olhar para a foto, ela disse que poderia ter sido isso. Ela não se lembra de ter visto a boca ou o nariz dele, mas conseguia ver as sobrancelhas dele. Dylan contou que abriu a porta uma quarta vez para correr até o quarto de Bethany e viu Shanna deitada no chão, achando que ela estava desmaiada. Dylan relatou aos detetives que, no mês anterior, Kaylee disse a ela e às colegas que alguém a observava enquanto estava fora com Murphy. Ela disse que a pessoa estava nos apartamentos acima da casa. Dylan relatou aos detetives que um homem seguiu Kaylee até seu carro no supermercado Winkle 2 ou 3 semanas antes. Os detetives investigaram os incidentes e concluíram que Kaylee não tinha perseguidor. Dylan comentou que, como o fim de semana dos pais tinha sido antes dos assassinatos, a casa havia sido limpa profundamente e ela duvidava que o DNA do assassino seria achado lá. Ela também disse que não conseguia pensar em ninguém que quisesse machucar as garotas, porque as pessoas gostavam delas. Dylan foi questionada se ela estava contando algo para mim ou para o sargento Blaker para impedir que resolvêssemos isso, e ela disse que não, que entendeu minha pergunta e afirmou que sabia que não dormiu durante todo o incidente porque tinha mensagens de texto e outras coisas que ela sabe que exigiriam que ela estivesse acordada. Ela afirmou que sabe o que ouviu, especialmente sobre ouvir quem ela acreditava ser Kyle chorando e a voz masculina dizendo que estava lá por ela. Ela repetiu que não sabe quanto do que contou é factual, pois ainda está processando os acontecimentos. Quando questionada sobre por que foi poupada após o suspeito vê-la, ela afirmou não saber o motivo e não acreditar que alguém tenha tentado abrir sua porta, pois ele poderia ter feito isso facilmente e não entende por que ele passou várias vezes pelo seu quarto. Ela disse que para entrar pela porta de vidro deslizante seria preciso escalar uma parede alta. Ela afirmou que o suspeito saberia que seu quarto estaria ocupado porque ele parecia conhecer a disposição da casa. Ela também falou que poderia ter sido alguém que esteve na casa no ano passado, quando outras garotas moravam ali. Os peritos criminais analisaram a cena na King Road a partir da tarde em que os assassinatos foram relatados. No dia 3 de dezembro, eles retornaram e coletaram mais evidências, como latas de cerveja.
Uma foi coletada do quarto de Bethany. Fotos foram tiradas da penteadeira dela. Também foram coletadas latas de cerveja nas escadas da casa. E na sala de estar, uma mochila preta foi fotografada. Ela estava encostada na parede. É comum investigadores retornarem à cena do crime para coletar mais evidências. As detetives também ouviram uma ex-colega de quarto que já havia se mudado. O relatório afirma que a sargento Roxy perguntou, enquanto ela morava lá, se houve alguma invasão ou se ela ouviu falar de algum perseguidor. Havia vezes em que ela acordava e via que a porta de vidro deslizante estava destrancada. Ela suspeitava que alguém esquecia de trancar a porta após receber visitas na noite anterior. A ex-colega de quarto também contou aos detetives que não seria difícil entrar na casa. A sargento Roxy perguntou por que ela achava que alguém machucaria suas amigas. Ela achava que era alguém que estava observando. Ela sempre teve medo disso. Ela sempre teve uma sensação estranha e desconfortável naquela casa, o que é um dos motivos pelos quais ela não queria voltar. Ela sentia que a casa era fácil de invadir e fácil de ser observada porque não tinham persianas nas janelas e pelo jeito que a casa era construída. Ela disse que a porta de vidro deslizante estava quebrada. Se fosse manuseada corretamente, destrancava. Se a porta estivesse trancada, era preciso digitar o código. Se não, podia abri-la normalmente. Após a prisão de Brian Koberger, detetives conversaram novamente com Dylan Mortensen, que afirmou não tê-lo reconhecido ao vê-lo no noticiário. Ela disse que o objeto que ele parecia estar segurando quando ela o viu, novamente, ela disse que parecia um aspirador de pó pequeno. Também não fazia sentido para ela naquela época. Ela também achou que o suspeito estava usando botas. Dylan testemunharia no julgamento, mas Koberger pediu acordo judicial e teve a vida poupada. Ela falou na sentença. Obrigada, meritíssimo. O que aconteceu naquela noite mudou tudo. Por causa dele, 4 lindas pessoas genuínas e compassivas foram tiradas deste mundo sem motivo algum. Ele não só tirou as vidas delas, mas também a luz que levavam a cada lugar. Ele tirou a forma como elas faziam todos se sentirem seguros, amados e cheios de alegria. Ele tirou de mim a possibilidade de dizer a elas que eu as amo e que tenho tanto orgulho delas. Ele tirou quem elas estavam se tornando e os futuros que elas teriam. Ele tirou aniversários, formaturas, celebrações e todas as memórias que nós deveríamos ter criado juntas. Tudo isso se foi. E todas as pessoas que as amam ficam apenas com esse peso para carregar para sempre. Ele não só tirou elas do mundo, ele tirou elas de mim. Minhas amigas, minhas pessoas que pareciam ser meu lar. As pessoas que eu admirava e adorava mais do que qualquer outra. Ele tirou de mim a capacidade de confiar no mundo ao meu redor. O que ele fez me despedaçou em lugares que eu nem sabia que podiam quebrar. Eu mal tinha 19 anos quando ele fez isso. Tínhamos acabado de comemorar meu aniversário no fim de setembro. Eu deveria descobrir quem eu era. Eu deveria estar vivendo a experiência universitária e começando a construir meu futuro. Em vez disso, fui forçada a aprender como sobreviver ao inimaginável. Gostaria de chamar Chris McDonough. Ele é o apresentador da sala de entrevistas. Ele também é diretor da Fundação de Casos Arquivados e ex-detetive de homicídios, agora aposentado. Então, Chris, quão crucial seria o depoimento de Dylan Mortensen neste julgamento? Agora, ao lermos esses relatórios, estamos recebendo ainda mais informações sobre o que ela disse ter visto naquela manhã. O depoimento de uma testemunha ocular é sempre questionável como um todo, não importa o tipo de caso com o qual você está lidando, porque as pessoas veem as coisas de forma diferente. E claro, isso sempre se reflete nos estilos de vida delas, em como cresceram e suas percepções. Então, no caso dela, quero dizer, ela obviamente é muito próxima de todos os amigos. Ela está morando na casa. Ela também admitiu estar intoxicada naquela noite. E então você tem, sabe, substâncias químicas no organismo. Você tem várias outras coisas acontecendo internamente.
Então, não é incomum, inicialmente, que as testemunhas te deem vários tipos de relatos sobre o que elas potencialmente poderiam ter visto, né? Então, como investigador, você tem que meio que analisar isso e dizer, ok, o que exatamente está acontecendo aqui? E existem consistências em relação aos depoimentos que estou ouvindo? O nível de intoxicação dela estava bem alto, segundo ela mesma admitiu. Todos eles tinham saído para beber depois de um grande jogo de futebol no dia anterior. Ela fala sobre quantos White Claws e um Borg tomou essas coisas. Quero dizer, a defesa realmente iria pressioná-la e atacá-la se o julgamento tivesse seguido em frente. Sim, eles teriam tentado estabelecer o estado mental dela naquela noite, sem dúvida, sobre isso. E, sabe, ela teria realmente que enfrentar, sabe, algumas perguntas difíceis que, como você sabe melhor do que ninguém, os jurados olham para isso e pensam, ok, qual é o caráter dessa testemunha específica que estou ouvindo? Eles comparam isso novamente com as próprias experiências de vida e, para ser sincero, com as experiências de vida universitária deles. Eles dizem, eu era assim antes. E, sabe, os jurados, eles fazem e dizem coisas diferentes, sabe, naquela sala, quando estão chegando a um veredito e todos estão discutindo sobre isso. E eu acho, porém, que ela provavelmente teria sido muito convincente do outro lado da mesa. E eu acho que, no final das contas, sim, a defesa teria pressionado ela um pouco. Mas acho que, no fim, tudo se resumiria a ela realmente viu o que disse que viu? Essa coisa toda de achar que era a Kaylee que ela ouviu descendo correndo as escadas, de achar que era a Kaylee que ela ouviu chorando. Agora sabemos que isso não é verdade. Kaylee estava no andar de cima, na cama com a Maddie, e já tinha sido atacada. Ela conseguiu mais informações. Ela percebeu que provavelmente era a Shanna que chorava. Sabe, o pé, os passos descendo as escadas, as botas que ela achou que ouviu. Aquilo tinha que ser o Koberger. Quero dizer, e de novo, certo, voltamos a Anginette, essa ideia de, sabe, qual é o processo cognitivo dela enquanto tudo isso está acontecendo. Sabemos com certeza que há muito medo acontecendo aqui com ela e só essa emoção já pode, sabe, fazer as pessoas travarem. E sabe, um investigador experiente faz o que eles chamam de entrevista cognitiva, onde você está entrevistando a testemunha, sabe, em um ambiente controlado. Em algum momento, após contarem a história, você pede para eles recontarem de trás para frente. Certo. Quero que você se lembre dos detalhes que são mais importantes para você, mas quero que comece a partir do momento em que viu o suspeito saindo e então pense, feche os olhos e vamos voltar no tempo até quando você ouviu esses passos ou a voz. E é aí que essas testemunhas começam a ligar os pontos internamente e pensam, nossa, talvez não tenha sido a Kylie. Talvez tenha sido isso, eu ouvi botas, talvez pudesse ter sido o suspeito. E é aí que, em algumas dessas entrevistas, e eu li muitos desses relatórios, você recebe, sabe, respostas dos investigadores. E claro, nós não ouvimos, sabe, as gravações dessas entrevistas, mas não vai me surpreender se grande parte do depoimento dela aqui for, eu acredito, eu acho, mas não tenho certeza. Isso não quer dizer que ela seja desonesta, apenas que está tentando lidar com tudo. Havia outra colega de quarto que não estava morando lá na época, mas que já tinha morado lá e se mudado. Ela já tinha se formado desde então. E ela disse que quando estava na casa sempre sentia como se estivessem sendo observadas. Quero dizer, e ouvimos isso também nas declarações da Dylan, que Kaylee disse que havia um homem lá em cima, sabe? Naquele estacionamento perto dos outros apartamentos observando ela. Elas sentiam que estavam sendo observadas. Isso para mim é tão assustador. Quero dizer, elas tiveram que confiar em sua intuição de certa forma, mas é assustador para mim que elas sentiam que estavam sendo observadas. Tenho certeza de que elas ignoraram isso. Mas essa colega disse, sempre senti que estávamos sendo observadas. Isso é tão assustador. Sim, não, eu concordo 100%.
E se você pegar esse sentimento de, sabe, não saber, certo, por si só, e aí agora de gente ler sobre os comportamentos de Koberger, até mesmo onde outras mulheres ao redor dele têm exatamente a mesma sensação de que, sabe, esse cara é assustador. Tem algo errado, ele está sempre me encarando. Ok, quero dizer, esses são tipos de comportamentos bem específicos. E para todas as garotas dentro daquela casa, sabe? Eu mesmo já tive um sentimento particular. Quero dizer, pela minha experiência investigativa, isso me fez pensar, ok, por que esse cara escolheu justamente essa casa? Quero dizer, não é porque tem um monte de caras lá dentro, não. E uma das outras coisas que eu realmente tenho tentado processar, sabe? Eu fui lá como você e outros e fiquei naquele estacionamento dos fundos e pude ver imediatamente direto para o quarto da Maddie. Mas quando eu desci a colina lá, não entrando na cena do crime, mas meio que, sabe, fiquei lá embaixo e olhei para trás da casa. Eu vi aquele cilindro embaixo do quarto da Dylan. É um bloco cilíndrico de concreto. E imediatamente, pela minha experiência, pensei, isso é coisa de voyeur. Alguém está observando essas garotas dentro dessa casa. E eu fiz um vídeo inteiro sobre isso. E se chamava Ele Conhece Este Bairro? Ele está neste bairro? E, claro, isso acabou sendo preciso na sua avaliação. Agora, era isso que as garotas estavam sentindo? Elas estavam sentindo a vulnerabilidade de, sabe, as janelas abertas, toda essa estranheza acontecendo ao redor delas. Havia exemplos de quando saíram, voltaram e a porta de correr estava aberta. E você começa a somar essas coisas, sabe, com a sensação de que havia um cavalheiro do outro lado da rua, perto da lixeira, sabe, possivelmente observando uma das garotas. Quero dizer que ele acha que foi como o incidente no Winkle. Essas coisas começam a se acumular e você sabe melhor do que ninguém, sabe, que eles compartilham essa informação para a própria segurança deles, assim como para aumentar a conscientização, sabe, como amigo, como grupo de amigos. E vocês mulheres têm isso, vocês têm o sexto sentido, vocês já nascem com isso. Homens não. Vamos ser honestos, certo? Minha esposa diz, sabe aquele cara que estranho? Eu respondo, achei que ele era legal. Não, tem algo ali. E eu acho que é isso que elas perceberam como grupo. E é o Koberger? Eu não sei. Porque eu não vi evidências de que poderia ser ele. Definitivamente vemos evidências de que ele tinha essas tendências, que ele poderia fazer coisas assim. Você disse que achava que a casa era o alvo, não necessariamente as pessoas que estavam lá, mas que a casa era o alvo. Por que você acha isso? Você acha que é porque são mulheres morando lá e por causa do acesso e da possibilidade de vigiar a casa daquele estacionamento? Bem, esse Koberger assumiu um risco muito alto. Então, se pensarmos nele como um criminoso organizado que está disposto a assumir altos riscos, com quem isso se correlaciona? Certo. E isso se correlaciona com o tipo de indivíduos. Vou usar, por exemplo, o Bundy como exemplo. Não vou usar Rawlings para Danny Rawlings, mesmo que ele estivesse olhando para esse tipo de coisa. Mas após o homicídio, com quem ele vai, outros estudantes do programa de pós-graduação, e sobre quem ele quer conversar. Ele não quer falar sobre Danny Rawlings. Ele diz, vamos falar sobre Ted Bundy e os furtos sexuais que ele comete. Isso diz muito sobre a mentalidade dele após o homicídio. Ele até baixa um PDF sobre Ted Bundy. Então, na mentalidade dele, eu pensei, ok, bem, qual dos tipos de personalidade dos criminosos em série? Porque eu mesmo, conhecendo todo o grupo da Fundação de Casos Arquivados, sentimos que ele estava imitando alguém ou alguma coisa. Bundy surgiu para nós quase imediatamente. Bundy era o tipo de pessoa que mirava toda a residência.
As mulheres dentro da residência se tornaram seus alvos individualmente, mas ele agiu nos últimos homicídios da Casa da Irmandade, como você sabe, né? Ele foi de quarto em quarto em quarto. E neste caso em particular, agora que sabemos que era Brian Koberger, ele foi direto para o terceiro andar. Isso não foi por acaso. Ele já tinha processado esse comportamento específico e esse tipo de movimento. Quero dizer, ele foi direto para o terceiro andar e então começou a descer. E, de novo, quero dizer, entramos nessa ideia de Ethan estar no quarto de Shanna. Isso o desestabilizou. E então ele passou de um criminoso organizado para um desorganizado quase imediatamente. E eu acho que talvez Kaylee também o tenha desestabilizado. Eu não sei disso. E foi aí que a transição aconteceu. Mesmo assim, ele foi de organizado a desorganizado. E eu acho que isso foi meio que, sabe, uma surpresa que foi lançada para ele psicologicamente. Ele tinha processado isso, mas não estava antecipando a totalidade do que ele encontrou. Concordo totalmente com você. Eu acho que o plano, eu odeio chamar assim, o plano não saiu de acordo com o plano doentio dele. Chris McDonough, obrigado, apresentador da sala de entrevistas e diretor da Fundação de Casos Arquivados. Agradeço. Obrigado. Os familiares de Gillian Mortensen criaram uma vaquinha online para ela. Já arrecadou dezenas de milhares de dólares para ela. Eles esperam que isso ajude ela a recomeçar e pagar terapia para traumas. E assim termina este episódio do Crime Fix. Sou Anjanette Levy. Obrigada pela companhia. Até a próxima.